Boa noite a todos. Parafraseando a antiga vinheta da Voz do Brasil, em Toledo, 19 horas. Direito Essencial no Ar, episódio 4. Esse é o canal Direito Unipar Toledo no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje recebemos a psicóloga Marilena Olga Koch. Que privilégio receber a professora para o bate-papo de hoje. Tema relevante e atual. Impactos psicológicos da pandemia, lidando com a necessidade de mudança. Marilena Koch, tudo bem? Muito boa noite. Tudo bem, professor, boa noite, agradeço o convite, é uma honra participar do quadro, vamos colocar assim, né? É a primeira vez e eu tenho acompanhado o sucesso aí do canal do Direito Unipar Toledo no YouTube, muito bacana, parabéns pela iniciativa. Que bom, muito obrigado. A sua audiência também é muito importante, professora. Estamos ao vivo no Facebook, Daniel Beal, e no canal do curso no YouTube, o Direito Unipar Toledo. Então interaja com a gente, deixe seu comentário, faça a sua pergunta e durante o bate-papo ela vai ser respondida, certo? Bom, a nossa convidada, ela é psicóloga clínica formada pelo Centro Universitário Paulistano em 2004. Especialista em análise do comportamento pela Unipar Cascavel em 2008. E mestre em Ciências Sociais pela UniOeste no ano de 2018. Profissionalmente, atuou no Departamento de Recrutamento e Seleção do Hospital Israelita Albert Einstein e em outras empresas e consultorias na cidade de São Paulo, na área de recursos humanos e gestão de pessoas. Atualmente, atua como psicoterapeuta clínica, palestrante e na Unipar Toledo trabalha como docente responsável pelas disciplinas de psicologia em diversos cursos desde o ano de 2007. Professora Marilena, a agenda desta live partiu de uma simples conversa sobre esse novo normal que estamos atravessando. E que tempo! 2020 deixando marcas difíceis, um momento inimaginável. E aí então veio a proposta desse professor. Professora Marilena, vamos fazer uma conversa ao vivo sobre o tema? Vamos debater, orientar, prestar esclarecimentos, pois esse, de fato, é o papel de uma universidade, uma grande universidade como a Unipar. E, logicamente, a professora Marilena teve aceitação imediata. E hoje, então, aqui estamos. Sim. Vamos lá, então, né? A psicóloga Marilena, o que você vê ainda, professora? A possibilidade de uma ideia de negação dessa gravidade do cenário atual? Pois é. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar participando, né, desse bate-papo. Eu espero, de alguma forma, contribuir, né, com enriquecimento, conhecimento. Quero me deixar à disposição aí para vocês estarem participando, mandando perguntas para a gente, vamos estar respondendo. Então, em relação à negação, né, primeiramente, eu acho que é necessário a gente contextualizar, né, observar o que está acontecendo, né? Então, assim, brevemente, vamos pensar. A partir de março desse ano, né, março de 2020, nós tivemos uma ruptura, né, em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia, né? Então, assim, de um dia para a noite, nós tivemos aí que nos reinventar, né? Nós tivemos que parar tudo que a gente vinha fazendo e modificar esse jeito de fazer, né? Então, essa ruptura, essa paralisação, essa parada imediata, né, ela trouxe um choque muito grande para a gente, né? Uma coisa meio que inacreditável, coisa que a gente via nos filmes americanos só, né? O dia depois de amanhã, o fim do mundo, o apocalipse, não sei das quantas. Então, de repente, você se vê imerso nesse contexto, né, nessa pandemia, e ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Então, assim, é natural, é até esperado, né, por uma parcela da população aí, essa questão da negação, né? O que é isso, né? É você simplesmente não acreditar naquilo que de fato está acontecendo, né?
Em termos psicológicos, né, a gente fala que essa negação é uma forma do indivíduo lidar com uma realidade que é muito estressante, que é muito angustiante. Então, o que a gente observa, principalmente na mídia, né? Pessoas que não aderiram ainda aos cuidados básicos, né? Para não se contaminar com o vírus ou para não transmitir o vírus do Covid, né? Então, assim, a gente ainda vê pessoas não utilizando máscara nas ruas, a gente ainda vê pessoas que relutam em ficar em casa, né? E que continuam mantendo a sua rotina, se expondo, né, ao vírus, né, correndo risco, de fato, né, então, assim, negação ainda existe, né, e é necessário que a gente se conscientize que, de fato, essa realidade está acontecendo e a gente precisa mudar em razão disso, né, não dá mais para pensar só na gente. É verdade, tem que ser amplo, né? Uma coletividade mesmo, é fazer o bem, ter responsabilidade a si próprio e a toda a coletividade. E nós, logicamente, também, né, professora Marilena, nós não estamos imunes a abalos, algum sentimento de angústia e ansiedade nesse momento. Como lidar com essas sensações e, às vezes, até nós não praticarmos a política de desconto, às vezes com aquela questão de alteração de comportamento, o desconto na alimentação, outros vícios e assim por diante, porque esse é um momento muito, de fato, plausível e possível de você ingressar em uma situação que, de repente, não tenha nem volta, né, professora? Sim. Eu faço um paralelo, assim, esse momento que a gente está vivendo é muito similar, é muito análogo ao que uma psiquiatra americana escreveu sobre os processos do luto. É uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross, ela é uma estudiosa, né, do processo de luto, e ela diz que nós passamos por um processo de 5 estágios, né, no luto. E esse luto é que normalmente a gente associa luto à morte, né? Mas esse luto não necessariamente está relacionado à morte, ele está relacionado à mudança. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de realidade, ou que eu perca um emprego, ou que eu mude de cidade, né, qualquer coisa relacionada à transformação, à mudança, eu tenho necessariamente que elaborar um luto, né? O luto pelo que foi, né? E aí eu tenho que me readequar para lidar com essa nova demanda. Então, assim, nós estamos vivenciando esse processo, né? Não necessariamente todos nós passaremos pelas 5 fases do luto, né? E elas também não acontecem de forma igual para todos, né? Então, quais seriam essas fases? Nós estamos, assim, eu diria que inicialmente lá em março a gente viveu o choque inicial, né? Que é aquela coisa, o que está acontecendo, né? Para tudo. De repente, a gente entra nesse estado de negação, né? Que é justamente esse mecanismo que nós temos para lidar com uma situação que é muito estressante, né? Então, eu nego a realidade, eu falo, não, isso não está acontecendo, isso é um grande pesadelo, estão exagerando, a mídia está supervalorizando, então, isso faz parte do processo, né? E agora a gente vê algumas pessoas assim, entrando no terceiro estágio, que seria a raiva, né? Então, assim, não é possível que isso esteja acontecendo, isso é castigo divino, é o apocalipse, nós estamos pagando pelo que fizemos. Então, assim, a gente começa de alguma forma, externalizar os pensamentos, né? Isso vem no comportamento também, né? Falar, eu não quero mais saber de nada, eu vou continuar seguindo minha vida do jeito que está. Né? Até às vezes, professor, os porquês, né? Por que isso está acontecendo aí comigo? Exatamente. Né? Toda essa realidade, porque aí nós temos a problemática, né, do cuidado com o idoso, então às vezes tem o pai, o avô, o filho, né? Então é essa também questão que é bastante problemática, né, professora? Sim, a gente tem a questão do emprego, né, professor? Muitas pessoas, que nem eu falo assim, nós somos privilegiados, a gente pode se dar o direito de trabalhar em casa, de fazer home office, né?
Mas tem muita gente que não tem essa possibilidade, tem muita gente que não tem acesso à internet como nós temos, né? Então, nós somos privilegiados. E essas pessoas todas que não têm acesso a esses privilégios, como estão lidando com essa situação, né? Então, assim, de alguma forma, a gente entende toda essa revolta, né? Porque realmente como eu disse lá no início, é uma ruptura, né? Então, a gente tem que se refazer, desconstruir tudo, né, que vinha sendo feito anteriormente e agora fazer de uma nova forma, se adaptar, flexibilizar, né? Então, só para fechar essa questão do luto, né? Então, a gente tem aí a raiva, em seguida a gente entra no estágio da barganha, né, que é a negociação, assim, não, eu vou ser uma pessoa diferente, eu tenho fé que, né, a vacina vai chegar e a gente vai mudar, e tudo isso foi para melhor, né? Está parecendo promessa de virada de ano, né? Do dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, 1º de janeiro. Né? Isso, né? Bem plausível. Tudo isso vai ser diferente daqui para frente, né? E depois a gente entra num período de aceitação, né? De fato, a gente vai chegar um momento que a gente vai entender que tudo isso está acontecendo e tudo isso exige uma mudança de comportamento. Não tem como voltar a ser como era antes, né? Verdade. Até a professora mencionou esse aspecto, né, também das relações de convivência, da relação do trabalho, e também daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ambiente escolar. Porque, na verdade, justamente esse é um ponto também, logicamente, da nossa conversa, na medida em que semana que vem nós teremos o retorno, inclusive, das nossas aulas, mantido o formato remoto, logicamente, por conta, né, de toda essa situação. E a Unipar vem desenvolvendo estratégias, está transmitindo o conteúdo a contento, e isso justamente derivado de um processo de capacitação ao longo do tempo. Né, nos últimos 3 anos, a Unipar, em parceria com o Google for Education, tem justamente já capacitado os seus professores para justamente, né, ter essa ferramenta como auxílio. E agora nós estamos justamente, né, com o autorizativo, inclusive, né, de portarias do MEC, a possibilidade de trabalhar nesse formato remoto, né, no formato online. Mas isso, logicamente, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, como disse, né? Porque é um dos motivos também, né? Para a gente falar, ter algumas dicas para esse nosso aluno que vai voltar efetivamente a partir da semana que vem, né? No dia 27 de julho, no seu ambiente normal, né? Para nós termos a atividade em formato remoto. Então, a professora estava até falando, né, justamente dessa questão, né, da mudança de comportamento, mas não temos que só ficar atrelado na exigência da mudança do comportamento, mas também o estabelecimento de alguns novos hábitos, não é, professora? Exato. E eu acho que isso é uma questão, assim, real, essa necessidade, mas isso é um processo, né, professora? Então, assim, sempre que a gente fala de mudança de comportamento, isso não acontece, né, num período curto, né? É necessário todo um processo de aprendizagem e de assimilação disso, né? Então, assim, eu diria que nós já estamos nesse processo de assimilação, né? Mas, normalmente, assim, quando a gente fala de mudança de comportamento, eu tenho que me certificar de que essa mudança, que esse meu comportamento vai gerar uma consequência recompensadora para mim. Senão esse comportamento não se estabelece, né? Só que a gente está num momento que justamente a gente tem que se comportar para evitar uma série de coisas, né? E isso talvez seja mais difícil para algumas pessoas. Então, assim, eu diria que essa recompensa, ela vem a longo prazo, né? À medida que a gente vai evitar uma doença, à medida que a gente vai propiciar a não extensão, né, desse período de isolamento. Então, é mais difícil, né, a gente lidar com essa mudança que não é a curto prazo, assim, que a recompensa não vem a curto prazo, né, ela vem a longo prazo. Mas é necessário que a gente faça essas pequenas mudanças diariamente para que elas se transformem em hábitos, novos hábitos, né? Então, essa questão do uso de máscara, a gente não sabe aí durante quanto tempo nós vamos ter que usar máscara, né? Mas é muito provável que isso se estenda aí, né, ao longo de, sei lá, quantos meses ainda, né? Meses, anos, não sei, né? A questão
da higiene das mãos, né, que é algo que já deveria ter sido incorporado na nossa cultura, né, mas hoje mais do que nunca, né, a gente está lavando as mãos quase que compulsivamente, né, aliás, isso é uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho também, né. Justamente, até, na verdade a gente acha que está lavando o quê? Umas 30 vezes a mão por dia. O álcool, daqui a pouco, né, ela está deteriorando, nós vamos começar a perder, né, ela vai começar a desintegrar, né, as digitais, no mínimo, eu acho que vai se perder com o tempo, de tanto álcool e tanta fricção, né, que a gente justamente faz. Se houvesse, né, uma lâmpada para cada um, né, haveriam milhares de gênios aí hoje na atualidade. Né? A questão de lavar higienizar as compras, né, depois do ritual do mercado, lavagem de roupa, então assim, né, é uma precaução, um cuidado que nós estamos adquirindo agora, né, em relação à higiene, que é redobrado, né, e talvez isso tenha que se manter, talvez isso tenha que fazer parte agora dos nossos hábitos diários, né, da nossa cultura, quiçá, né, então vamos ter que lidar com essa mudança. E assim, parece, professor, até uma psicopatia já, né? Exato. Tudo álcool na mão, na compra, né? Você já está, né, justamente numa linha que parece que já não tem mais nem controle. Pois é. E aí, justamente que eu queria chegar, professor, porque assim, para as pessoas que não possuem, né, ou não desenvolveram nenhum tipo de doença psicológica, transtorno mental, né, isso já vem sendo um fator estressor muito grande, né? E justamente esse cenário atual, ele pode servir como gatilho para o desenvolvimento de transtornos mentais e ele pode ainda agravar quadros já pré-existentes. Então, a gente estava aí falando da lavagem de mãos, da utilização do álcool gel e tudo mais. Você imagina uma pessoa que sofre com transtorno obsessivo-compulsivo e que já tem, né, o ritual de higienização. Essa pessoa, ela está sofrendo triplo com isso, né? Aquela pessoa... Quantos gatilhos, né, que podem se colocar nesse momento, né, à disposição para justamente piorar uma situação já vivenciada, né, pelo sujeito. Exatamente. A pessoa que tem medo de adoecer, né? A gente fala da hipocondria, né? A pessoa tem medo de doença ou tem mania de remédio. Então, assim, tudo isso se agrava, né? Os quadros de transtornos de ansiedade, quadros de transtornos do humor, depressão, transtorno bipolar. Então, assim, todo esse contexto, infelizmente, ele favorece, né, as crises, né, para quem já tem essa doença, e também pessoas que não têm conhecimento, que sofrem disso, mas que, de repente, esse é o momento que vai ter a primeira crise e que precisa de ajuda médica, precisa de apoio psicológico para lidar com isso. Verdade, professora. E até na questão, né, dos nossos ambientes, e cada ambiente que a gente vivencia, ele é único. O ambiente familiar, o educacional, o de trabalho. O diálogo, ele é suficiente nesse processo? Ou nós precisamos de uma mescla, o diálogo, as regras e até algumas sanções pelo descumprimento, né, do comando que está determinado? Sim, eu acho que é um momento muito delicado. É claro que a gente não pode generalizar, né? Falando de ser humano, a gente nunca pode dizer que, não, é assim que tem que funcionar, é assim que tem que pensar e ser... Mas eu acho que esse é um momento de diálogo, principalmente de empatia, né? Eu sempre reforço isso, né? A habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, assim, nós estamos num momento que nós estamos confinados com os nossos familiares em casa e a gente tem que dar conta do trabalho, dos afazeres domésticos, dos filhos, para quem tem os filhos, né? Marido, esposa, pai, mãe, enfim. Então, gato, cachorro, enfim, né? Muita coisa mesmo. Exatamente. Então, assim, nós estamos naquele momento, é como se nós fôssemos aqueles caracóis, né, que carregam tudo, assim, a bagagem para onde vai, só que a gente não está saindo do lugar, a gente está ficando no mesmo lugar, né? Mas, assim, a nossa casa é o nosso tudo agora,
né? Então, a gente tem que ter muito diálogo no sentido de, olha, esse momento eu vou trabalhar, eu preciso de silêncio, eu preciso de tranquilidade, as crianças precisam de rotina, né? A gente tem que tomar cuidado. Muita rotina, né? Muita rotina. Né? Porque a gente perde meio a noção de tempo, né? Então, assim, vai dormir de madrugada, acorda mais tarde, aí vai comer a hora que tem fome, se não tem fome, não come. Mas, assim, quem tem criança em casa não pode funcionar desse jeito. E mesmo nós adultos também, né? A gente sabe que a rotina é importante. Então, eu acho que, assim, tem que ter uma mescla, né? Um equilíbrio aí entre regras, né? E diálogo, né? Sempre pensando na possibilidade de flexibilização, mas pensando que as regras elas são necessárias para manter uma ordem, um padrão, né? E que isso é importante, né? De fato, professora, a empatia nesse momento é uma saída. Você estar disponível ao outro, em casa, nas relações de trabalho, na escola, na instituição de ensino superior, é um remédio bem adequado para esse momento que nós estamos atravessando. E, professora Marilena, e a gente está dando dicas e está falando de muitos assuntos, né, no aspecto geral, e porque nós temos que explorá-la, né, uma psicóloga com esse gabarito, com esse currículo, com essa experiência, essa vivência, a gente, logicamente, como temos que explorar. Então, a gente vai fazendo justamente nessa linha. Como se manter íntegro, ser um bom espelho, tanto para si e aos outros. Que dicas e orientações a psicóloga Marilena pode dar para o nosso público? Uhum. Eu acho que, independentemente do momento, né, a gente sempre fala de autocuidado, né? Então, assim, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar, você tem que pensar que você é uma pessoa com limitações, né? Então, assim, muita gente tem aquele complexo de Mulher Maravilha, complexo de super-homem, não, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, daqui que eu faço, daqui que eu aconteço, e a gente acaba adoecendo em função, né, dessas múltiplas funções. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa, professor, seria a questão da aceitação das emoções, dos sentimentos que a gente tem nesse momento, né? Então, assim, eu tô muito melancólica, eu tô muito chorona, ou eu tô muito irritada, eu tenho insônia, eu tô comendo demais. Eu acho que, assim, tudo isso é aceitável, né? Então, é preciso que a gente reconheça que esses sentimentos, essas emoções, elas são inerentes aos seres humanos, né? E a gente está num momento atípico. Então, aceitar que você não está no seu normal, né? As coisas estão bagunçadas e a gente está tendo que se adaptar, como diz o nosso colega aí de instituição, professor Fernando, a gente está aprendendo a trocar o pneu com o carro andando, né? E como é difícil isso, hein? Olha, né? É como então, ficar de pé na rede, né? Não, é dificílimo e quase praticamente impossível, né? Não tem jeito. Exato. Então, assim, né, aceitar, né, todas esses estados emocionais, né, e pensar como lidar com isso, né? Eu acho que uma coisa também que a gente vê muito, principalmente nas mídias sociais, né, essa questão de ser produtivo, né, ocupar a cabeça. Eu acho que, assim, existem formas e formas de você lidar com isso. A gente não tem que estar ocupado o tempo todo, né? E você não tem que se sentir culpado por estar ocioso, né? Porque, às vezes, você trabalha numa empresa que a empresa está fechada, ou você perdeu o emprego, né? Então, eu acho que, assim, é um momento de introspecção também, né? De você ficar simplesmente sem fazer nada e se dar o direito disso, né? Então, eu sempre falo assim, a questão do autocuidado, né? E aí a gente pensa em alimentação, em você estar dormindo bem, em fazer uma atividade física na medida do possível, né? Em fazer atividades que lhe deem prazer. Eu acho que isso é o mais importante de tudo nesse momento, né? Então, quanto tempo que eu não faço crochê? Vai fazer crochê agora, né? Eu queria pintar.
vá pintar. Ah, eu não quero fazer nada. Se dê o direito de não fazer nada, né? Eu acho que isso é fundamental. E, claro, cuidar da saúde, né? Principalmente para as pessoas que têm doenças pré-existentes, a gente não pode descuidar. Então, assim, preciso ir ao médico? Vá ao médico, né? Preciso ir ao dentista? Vá ao dentista. Então, assim, a gente sabe que os serviços essenciais estão aí à nossa disposição. A gente não pararam. E, né, tomando os devidos cuidados, né, você tem que continuar cuidando da sua saúde, né, integridade física e psíquica em primeiro lugar, né? Andando em harmonia, né? E como a professora até mencionou, né? A gente pode até citar um exemplo, né? Na data de ontem, uma empresa do ramo automotivo, né? Que mais de 700 funcionários foram desligados, né? Então, numa situação de uma noite para o dia, né? Por conta justamente da adequação desse sistema e desse formato. Então, são itens que a gente vai colocando na balança e a gente também tem que ter justamente, né, um cuidado de si e também da coletividade. Eu vou até consignar o comentário da Heloísa Preta, que saudade de você, minha querida, diretamente de São Paulo, um beijo, acompanhando a nossa live. A Heloísa, que por intermédio da Prof. Marilena, em 2016, veio aqui falar também, tratar de toda a sua experiência com os menores. E como foi aprazível esse encontro. E olha como faz tempo, já 2016, nós temos que marcar um novo encontro, viu, Heloísa? E ela comentou aqui, prof, olha lá, entre decreto e a lei, as pessoas estão abusando um pouco do cuidado individual e, consequentemente, do coletivo, né? Com certeza. Então, de novo, né, essa questão da empatia, né, da gente pensar que nós somos seres sociais por natureza e a gente não vive sozinho, né? Isso é inconcebível. Então, a partir do momento que eu olho para o outro, eu cuido de mim, né? Porque eu tenho que pensar assim, não é a questão de eu ficar doente, mas eu passar a doença para uma outra pessoa, né? Outra coisa, a gente estava falando aí da empresa que demitiu, né, um monte de gente, 700 pessoas, né? 747, né, na data de ontem. Então, assim, eu observei, assim, algumas iniciativas muito interessantes relacionadas à solidariedade, sabe? Pessoas que se dispuseram a fazer doação de alimentos, doações de utensílios de higiene, né? Material de higiene, que coloca lá no Face, se você está desempregado, não tenha vergonha, entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Então, assim, eu acho muito bacana, né? Claro, não romantizando a pandemia, né? Longe disso, mas eu acho que tá aí, sabe? É esse tipo de iniciativa que faz a gente ainda acreditar na sociedade, na humanidade, né? E achar que as coisas podem sim melhorarem a partir de uma crise como essa, né? Claro. Itens farmacêuticos, isso é importante mesmo. E sem preocupação, né, da valorização pessoal, né? É justamente no caráter de humanidade, essa parte de princípios que, como está faltando atualmente, né, esse altruísmo nas pessoas, não é, prof. Marilena? Muito, muito. A gente está muito voltado para o eu e está se esquecendo, né, que além de mim existem outras pessoas, né, e que sozinho eu não faço nada, né, que nós somos uma grande rede e está diretamente ligado ao outro, né. Aliás, aproveitando o gancho, eu acho interessante a gente falar dessa questão do isolamento social, né, até tinha tocado nesse assunto contigo, que a gente fala assim, né, estamos em isolamento social. Isso é importantíssimo, professora, muito bom mesmo, bem lembrado. Nós não estamos isolados socialmente, nós estamos fisicamente isolados, né? A gente não pode estar aí grudado um no outro, mas eu não vou falar que nós estamos mais sociais do que nunca, porque eu acho que aí também já é um exagero, mas assim, nós temos as ferramentas, né, tecnológicas, comunicacionais, né? Nós temos os aplicativos de comunicação, as mídias sociais, que nos permitem estar em contato com o outro. Então, nós não estamos isolados socialmente, nós estamos fisicamente isolados. E pensar que isso é provisório, que isso não é para sempre, eu acho que isso é uma forma da gente aliviar essa angústia também, né? É limitado, em algum momento isso vai passar,
E não que a gente vai voltar a viver como a gente vivia antes, né? Mas, assim, a gente vai poder se reaproximar das pessoas, né? Então, isso é importante e eu acho que vale essa nova perspectiva, nova forma de ver as coisas, né? Eu não estou isolado socialmente, eu estou limitado fisicamente só, mas eu posso estar falando com outras pessoas através das ferramentas, né? Quantas plataformas, né, professora? Nossa, é o WhatsApp, pelo Facebook, né? É o Messenger do Facebook, né? Sim. Nossa, Instagram, o Direct, né? Tem vários que a gente nem conhece, né? E estão aí disponíveis para a gente professora, quem já passou pelo Orkut, né? Nossa senhora! Hoje nós estamos numa evolução tremenda. Orkut é uma ferramenta... Eu sou da época do ICQ, queridão. Do quê? Do ICQ. ICQ? O ICQ é o vovô de MSN. Esse é muito antigo. E, prof, eu gostaria até de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Como a gente também tem... você pontuou muito bem essa questão, que nós estamos distanciados ou até em isolamento físico, mas não social. E como a gente ter aquele feeling de falar ou ter um momento para silenciar, como a gente pode equilibrar essa equação? Às vezes a gente tem medo de ser muito invasivo, né, de estar muito intrometido em algumas questões. E aí, qual que seria melhor às vezes? A gente tem um momento certo e adequado para falar, também temos que ter o time para silenciar e, às vezes, somente estar à disposição e a pessoa não é do outro lado, saber disso também. Eu acho que isso também a gente tem que equacionar muito bem, não é, prof? Claro. Eu acho que a gente sempre vai optar pelo bom senso, né? Mas vai ainda da questão do feeling mesmo, né? Então, assim, eu prezo pelo diálogo sempre. Eu acho que a gente sempre tem que ter a iniciativa de perguntar, de questionar, de falar, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem a habilidade social de falar sobre o que está sentindo, o que está precisando, né? Então, assim, se eu estou lidando com uma pessoa que tem essa iniciativa, que vê que eu não estou bem, né? E que pergunta para mim, olha, você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar sobre isso? Fica tudo mais fácil, né? Então, eu acho que ainda vem essa questão da empatia, do bom senso, e claro que a gente tem que ter aí, né, a questão de respeitar o espaço do outro também, né? Existem momentos em que a gente simplesmente não está afim, né? E eu acho que a gente tem esse direito também, né, de ficar quietinho, de ficar com você mesmo, e vai pelo bom senso, né? Eu acho que a questão só falando agora de crianças, adolescentes, a gente tem que estar muito atento nesse momento também, né? Porque é muito comum, eles estão aí voltados quase que completamente para os aparelhos eletrônicos, celular, videogame, televisão, Netflix e muitas vezes a gente até esquece que tem criança e adolescente em casa. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso também, ir lá, dar uma sondada, conversar, tá tudo bem, né? Vamos fazer uma coisa diferente, sair um pouco dessa redoma, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ficar de olho. Demais, esse ponto, professora, de destaque muito, é por isso que o quadro é o direito essencial, a gente somente trata das essencialidades, e como bem a professora destacou, tem que haver uma monitoração de fato, porque a tecnologia está muito entregue aos nossos jovens. Hoje, né, ou daqui a pouquinho, vai, né, nascer mesmo já tirando selfie, postando na rede social. O Facebook já nasce com perfil no Face. Justamente, a gente tem que ter um controle efetivo, porque a gente também tem que se policiar, não é, professora? A professora, como psicóloga até, como clínica nesse sentido, quantos desafios a professora já encarou nessa linha, né?
porque a gente também tem que ter um controle nas nossas atividades, de modo que também nós temos uma parcela de culpa e de responsabilidade. Na medida em que nós, pais, né, não encontramos um espaço adequado para o desenvolvimento de outras atividades, né? Nossa, eu sou do tempo que ia, né, rampar bicicleta lá, né, com bicicleta, fazer as rampas de terra, jogar mamona um no outro com estilingue, né, aquela bolinha verde já pontuda, ou seja, eram atividades, né, o esconde-esconde, o casamento atrás da porta, né, a amarelinha, né, fechavam as ruas para se fazer o quê? Jogar bets, fazer confraternizações, né, entre os vizinhos. Jogar taco. Taco, justamente. E eu era bom nisso, eu era um rapaz, né, venenoso, jogava muito bem. Né? E são coisas que, às vezes, os nossos filhos ou a juventude na atualidade não possuem, né, não seria direito, mas a possibilidade de brincar. Então, nós, pais, temos essa responsabilidade, às vezes, de, né, dar essa herança também, né, no que tange pelo menos apresentar, né, Bel? Porque eu acho que, assim, nós temos essa coisa também de, às vezes, que os nossos pais fizeram conosco, né, que, assim, no nosso tempo era muito melhor, né? E a gente, sem querer, está repetindo isso. Então, assim, não é comparar no sentido de achar que hoje é pior, é mais perigoso que antigamente, porque antigamente também tinha os seus riscos, eram outros, mas haviam, né? Sim. Mas, assim, eu acho que a gente tem por obrigação de apresentar, né? De mostrar como era, né? E também aprender, né? Que o tempo deles hoje é outro, os comportamentos são outros, né? A demanda é outra, né? Então, a gente está criando pessoas diferentes, né? Porque o mundo está diferente, né? Justamente. E para a gente não cometer o erro, né? Não que o nosso tempo era melhor, mas o nosso tempo era diferente mesmo, né? Não, e a gente sempre fala assim, mas era muito mais gostoso. É muito mais gostoso porque a gente não domina todas essas ferramentas que hoje eles dominam, né? Mas eu acho que tem que ter, sim, um equilíbrio, né? Acho que essa coisa do real, não do real e virtual, né? Mas, assim, de estar o tempo todo online, né? O tempo todo, essa coisa aqui, né? Coisa mediada por tecnologia, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho do carne e osso também, isso é importante. Né? E como a gente está sentindo hoje, né, isso, né, essa falta do olho no olho, do abraço, né, a gente tem falta disso, né, como faz falta justamente o contato, né, prof? Muito. Viu? E aqui eu vou até dar um espaço aqui, porque a Silvana Santos, a nossa colega, ela comentou aqui, eu sou do tempo da carta, nós falando da comunicação, e eu vou até ampliar um pouquinho mais, as meninas da época usavam o papel de carta, né, para escrever bilhetes, para fazer a troca, como era diferente. Tinha uma cada personagem, isso, pasta, e era a troca, era aquela reunião, né? Como era de fato interessante, né? E, inclusive, né, a gente deixa o espaço aberto, você pode fazer a sua pergunta, sim, o seu comentário, né? Auxiliar a gente, né, nesse bate-papo que nós estamos passando. Até a Prof. Dora também, né? Ela está mencionando aqui um ponto que a gente pode até debater, né, que é importante ressaltar o preconceito que os profissionais da saúde no atendimento efetivo estão passando. Muito triste. Até recentemente, né, na capital do estado, vários profissionais, né, da limpeza, da enfermaria, profissionais, enfim, da área médica que vieram a óbito por conta, né, dessa terrível doença. Eu acho que a Dora tocou num ponto fundamental aí, essa questão do preconceito e muitas vezes a questão de culpabilizar a pessoa que se contamina com o vírus. Né? Eu li algumas coisas a respeito, assim, que as pessoas elas ficam com raiva daquele que se contaminou, como se tivesse, né, aconteceu propositalmente. Um absurdo, né, prof? Um absurdo pensar nessa linha, não pode. Ninguém está impune absolutamente ainda mais os profissionais de saúde, muitos aí na linha de frente, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe multidisciplinar, né, que trabalha aí no hospital, fonoaudiólogos, trabalhando na reabilitação dos pacientes que ficaram entubados, enfim. Fisioterapeuta, farmacêutico. É que quando a gente fala em hospital, né, parece que só tem o médico e enfermeiro.
E alguns lembram enfermeiro, justamente, mas qual a gama de profissionais que nós temos, né, no ambiente médico, né, no ambiente Inclusive, os meus colegas psicólogos também, que ficam aí na questão da, né, lidar com a família do paciente, né, a gente ainda nem entrou nessa questão do paciente internado, paciente que vem a óbito, né, mas assim, voltando nessa questão que a Dora colocou, né, então assim, de novo, gente, sejamos empáticos, né, esses profissionais, eles estão aí na linha de frente da guerra, vamos colocar isso como uma guerra biológica, né? Então, assim, é o mínimo que a gente tem que fazer é se solidarizar com eles, né? E respeitá-los, acho que acima de tudo. Né? Claro, até o Ednilson Santos está fazendo um comentário. Ele está fazendo até um comentário que eu acredito e sinto que nessa pandemia e afastamento social está nos ensinando a valorizar mais o ser humano, criando mais consciência de valorizar a família e os amigos. De fato, Ednilson, obrigado pela audiência, pela participação e pelo seu comentário, viu, meu jovem? Muito pertinente a colocação dele. Eu acho que nós estamos tendo aí que rever os nossos valores, né, Ednilson, no sentido de que antes a gente estava meio no piloto automático, né? Essa coisa de trabalho e volta para casa só para dormir, às vezes pegam os filhos dormindo só, né, e acaba convivendo em família só de final de semana, às vezes nem isso. Então, assim, esse é um momento de, né, que a gente foi meio forçado mesmo a parar tudo e rever tudo isso, rever valores, rever conceitos, rever prioridades, né? Eu acho que não vou falar que isso que a gente está vivendo é positivo, claro que não, né? Longe disso, mas até das piores crises a gente pode tirar grandes ensinamentos, grandes possibilidades de mudança. Né? Com certeza, nesse momento que a gente sai ainda mais fortalecido. E olha lá, como rendeu, inclusive, hein, prof? A questão, né? Olha lá, a Jamie, né, nossa colega também falando as brincadeiras de rua, olha lá que saudade. A professora Adriane também menciona lá, olha lá, ela menciona aqui também, olha lá, coleção de papel de carta. Meu Deus do céu, viu como é que nós não estávamos longe também, né? Tá aí, ó, todo mundo do grupo de risco, hein? Cuidado, cuidado. É verdade, todo mundo aí quase chegando de fato. Viu, o Afonso Cinco, nosso professor ainda do curso de Direito, olha lá, ele faz um comentário aqui no seguinte sentido. Estava assistindo um telejornal agora há pouco, né? E foi apresentada uma estatística abordando o aumento da quantidade de fumantes e de número de cigarros consumidos, alegando o fator psicológico. A Dora também coloca um aumento considerável do consumo de álcool. E aí o professor Afonso, ele continua, né? Como é uma dessas causas? O que a professora pensa, então, a respeito disso? Então, na verdade, Afonso, um dos nossos colegas de trabalho aí, né, professor Afonso, todos nós seres humanos, né, nós temos diferentes formas de lidar com o estresse, né? Então, assim, toda vez que a gente está diante de uma realidade estressante, nós adquirimos e desenvolvemos comportamentos que visam amenizar esse quadro de estresse. Então, tem pessoas que comem compulsivamente, né? Tem pessoas que vão praticar esporte e vão lá e correm e malham enlouquecidamente. E, infelizmente, né, assim, a depender dos seus hábitos já pré-existentes, né, tem pessoas aí, no caso dos tabagistas, que vai sim aumentar o consumo de cigarro em função da ansiedade, em função do estresse, né? Porque é uma válvula de escape, vamos pensar assim, né? Pode trabalhar mais também, né? Entrar de repente em games, né? Jogos virtuais de uma forma que troca a noite pelo dia, né? Quantas atividades aí que podem, né, trazer a ruína do ser humano, inclusive, nessa linha, né? E assim, a questão de vícios mesmo, né? E dos mais diversos comportamentos, né? Então, tem pessoas que são os workaholics, vão trabalhar o dobro. Tem pessoas que malham, tem pessoas que comem, tem pessoas que fazem sexo, tem pessoas... Então, assim, é uma gama de comportamentos infinita, né? E que tudo isso é uma forma de lidar com essa situação que a gente está vivendo. Então, o professor Everton mencionou até, prof. Marilena, açúcar também, doce, né? Chocolates, meu Deus do céu. E nessa linha, olha...
Diga. Por favor, pode prosseguir, prof. Não, porque só pensando assim, mas qual que é o mecanismo, né? O mecanismo é justamente gerar satisfação, gerar bem-estar, e tem toda uma questão neurológica aí, né? Porque assim, à medida que eu faço algo prazeroso, eu libero aí os hormônios, né, do bem-estar, do prazer, e isso me traz uma sensação de tranquilidade. Mas veja bem, não necessariamente com comportamentos saudáveis e adequados, né? Então eu estou fumando, eu tenho aquela sensação de bem-estar imediata, mas eu sei que né, eu estou me matando a longo prazo, né? Então, de novo, é se auto-observar, né? Pensar o que eu estou fazendo ou por que eu estou fazendo, né? E se monitorar na medida do possível. Né? Prof. Marilena, até o Sander, professor Sander, né, foi colega nosso aqui da instituição, Sim. Profissional da área de educação física de respeito, uma experiência, né, e ele está aqui até questionando, Marilena, como aprender a não trabalhar diariamente depois de 40 anos de atuação dioturna? E o Sander, de fato, né, com negócio próprio, inclusive, né? Que aí é um outro olhar, inclusive. Então o trabalho mesmo, ele praticamente ele se torna, né, um amigo do dia a dia. Então não tem segunda, não tem domingo, não tem o feriado, não tem fim de semana, férias, parece. E como aprender a não trabalhar, então, dioturnamente e, logicamente, né, 40 anos já de atividade, inclusive, ou até depois dos 40 mesmo, né? Podemos colocar essas duas possibilidades. Com certeza. Eu acho que... Um abraço, Nelson, há quanto tempo, né? A gente não se vê aí, professor Sander. É importante a gente pensar no papel que o trabalho tem na vida dessa pessoa, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas se recusam a parar porque elas vivem para o trabalho, né? O trabalho, ele está tão arraigado, ele está tão internalizado nessa pessoa que ela não se vê parada. Né? A gente vê muitos casos de pessoas que entram em depressão após a aposentadoria, porque é como se a vida perdesse significado para essas pessoas, né? Então, aí vem essa questão do se reinventar, né? De pensar como é que era a minha vida antes de fazer isso, alguns planos lá da adolescência, da juventude que eu deixei para trás em função do trabalho, ou, de repente, pensar em outras atividades. Não, agora eu já cuidei da minha família, tá todo mundo bem, todo mundo criado, agora eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar primeiro na função que esse trabalho tem na vida dessa pessoa, né? Porque também, se eu deixo de trabalhar, eu vou deprimir, vou ficar doente, né? Não sei até que ponto que isso é positivo, né? Mas, de repente, pensar em não parar com o trabalho, mas mudar de atividade, né? Continuar se sentindo útil de uma outra forma. É uma forma, inclusive, né, interessante nesse aspecto. Nós temos um comentário aqui também do nosso colega, advogado, o Dr. Robson Sawada. Ele comenta uma situação que ele, né, estava com um hábito não muito saudável e ele substituiu, de fato, pela atividade física, e aí uma preocupação dele em relação às crianças. Como a gente observar alguns sintomas para identificar crise de ansiedade nas nossas crianças também, prof. Marilena? Tá. Então, assim, normalmente, Robson, as crianças elas têm uma forma diferente de funcionamento que nós adultos, né? De nós adultos. A gente sempre observa a mudança de comportamento. Então, normalmente, a gente tem um padrão comportamental, né? Essa criança, ela sempre foi muito agitada, muito brincalhona, muito falante, ou ela sempre foi mais quietinha, mais reservada, mais introspectiva, e, de repente, ela muda. Então, qualquer mudança comportamental que seja observada, né, que seja passível de observação, a gente tem que ligar a anteninha, ficar atento, né? Então, não necessariamente a criança ela vai chorar, ela vai ficar irritadiça, mas assim, ela pode mudar, ela pode ser, né? Uma criança que antes era muito tímida e, de repente, agora ela está falante, ela está ligada no 220. Alguma coisa aconteceu que mudou, né, o padrão dessa criança. Então, a gente tem que observar as mudanças comportamentais em geral.
nem no caso das crianças e dos adolescentes, é muito comum também a questão da somatização. As crianças, elas não têm o repertório verbal, né, a capacidade de expressar sentimento, emoção, que nós adultos temos. Então, o que acontece? Na dificuldade de expressar isso, elas transformam isso em sintoma. Então, é muito comum, assim, a criança fica mais quietinha, de repente ela desenvolve uma febre, né, faz uma febre inexplicável, né, não tem nada orgânico acontecendo, mas ela ficou febril, né? Uma alergia que aparece do nada, uma dor de cabeça, a criança está sempre reclamando, dor de cabeça, dor de estômago, não tem nada. Então, é importante a gente ficar atento a isso, sintomas e mudança de comportamento. Legal, verdade. Prof, e para nós falarmos um pouquinho, né, dessa situação da questão do trabalho mesmo, né, o estudo em casa, como a gente deve organizar, especialmente agora que nós estamos na iminência de iniciar o nosso segundo semestre letivo, como organizar o trabalho e o estudo em casa? Antes a gente só tinha, né, praticamente, né, a gente frequentava a casa, né, para tomar o banho, né, ficar descansar, curtir também a família, fazer as suas atividades normais, mas agora nós estamos no ambiente do home office e do home study também. Como é complexa essa questão? E qual é o entendimento da psicóloga Marilena acerca dessas questões? Especialmente no que tange a esse retorno, inclusive agora nosso do segundo semestre, na próxima segunda-feira, 27 de julho. Exato. Então, assim, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de limitar o ambiente ou isolar o ambiente para fazer determinadas atividades, né? A gente tem muitos casos de colegas mesmo, ou alunos, que a mesa da cozinha é a mesa da alimentação, é a mesa do trabalho, é a mesa do estudo, é a mesa até para trocar o filho, às vezes ali a fralda da criança, enfim, né? Então, na medida do possível, né, eu acho que assim, a gente tem que estabelecer uma rotina, a gente tem que estabelecer rituais, né, e eu acho que se dedicar, né, da mesma forma que a gente se dedica presencialmente, né, a gente tem que manter essa dedicação também nesse momento que o ensino é remoto, né. Então, eu vejo que, assim, muitas pessoas falam, mas é chato, dá sono, mas, né, de novo, a questão de coloque-se no lugar do outro, né, para nós professores também é chato, né, assim, eu até comentei com o professor aqui nos bastidores, né, nós damos aula online, ensino remoto, e a gente está ali online com o aluno, né, e, na verdade, a gente está lidando ali com um monte de bolinha com a inicial, né? Porque as pessoas não ficam com a câmera ligada, senão diminui a velocidade da internet. Então, assim, às vezes você está explicando, você tem a impressão que você está numa sessão espírita, porque ninguém responde nada. Né? Eu até brinco com os alunos, eu falo, pessoal, vou pegar minha tábua Ouija aqui e vou começar a fazer perguntas sim ou não para ver se vocês respondem, para quebrar um pouco, sabe? Porque é horrível. Mas é o que nós temos para o momento, né? E assim, nós somos privilegiados, porque existem instituições que estão paralisadas, e não é por culpa de professor, da instituição em si, nada, né? Porque às vezes não tem o recurso, não existe uma mobilização para que a coisa aconteça. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem e lidar da melhor forma possível. Justamente, né? Prof, até nessa linha, como a professora mencionou, às vezes nós vamos ter uma perda da qualidade do áudio ou, né, da transmissão, mas nada obsta também que o nosso alunado, às vezes, né, apareça, abra o microfone, né, abra a câmera, justamente para essa interação, como nós estamos tendo, inclusive, né, na noite de hoje. Até nessa linha... Olha que interessante, o Armando, ele comenta aqui, nunca tivemos uma mudança no comportamento dessa magnitude em nossa época. E aí ele faz até uma indicação, é possível surgir novos conceitos na psicologia? O Armando, ele é acadêmico da FAG Toledo, do curso de Direito. Sim, um abraço, Armando, obrigado pela participação. Sem dúvida, eu acho que em todas as áreas do conhecimento, né, nós estamos tendo aí um momento de transformação também. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo do Conselho Federal de Psicologia, justamente na área do direito,
que falava da mudança, né, das transformações que estão surgindo aí em função dessa nova demanda. Então, assim, muitas coisas que são eminentemente, né, presenciais, né, a questão da psicoterapia mesmo, a gente está tendo que adequar, adaptar a esse cenário. Então, por exemplo, o teleatendimento já é uma realidade, nós fazemos sessões online, mas a questão de avaliação psicológica, aplicação de testes psicológicos, né, entrevistas, ou lidar com criança e adolescente, isso tudo tem que ser repensado, né? Então, é um momento de transição na área da psicologia e, sem dúvida nenhuma, muita coisa nova vai surgir daqui para frente. Com certeza, prof. Mas, voltando até um pouquinho, né, nessa linha, o nosso alunado também, né, pode pegar essas dicas, né? Às vezes a gente escuta muito, né, no ambiente escolar, né, do ensino médio, né, de você estar colocando uniforme. Aqui a gente não tem uniforme, mas às vezes o cidadão, né, teve, né, o nosso aluno teve um dia estressante do trabalho, toma um banho, coloca uma roupa, faz o lanche, né? Sim. Se tenha esse porte, né, de estar no ambiente adequado, né, numa mesa lá mais adequada, tentar isolar também esse aspecto, né, de conseguir, né, de fato, como a professora mencionou, né, vamos ajudar a mãe, o tio, o avô, o filho, né, para justamente no ambiente, criar um ambiente propício para que ele tenha regularidade no processo de aprendizagem. Exato. Eu acho que nesse mesmo sentido, da mesma forma que nós temos cuidado com as crianças, no sentido de manter essa rotina e esse padrão que é necessário para organizar as coisas cognitivamente, vamos colocar assim, a gente também tem que assumir esse compromisso, né? Eu tenho uma colega que, inclusive, é psicóloga, mora em outro país, mora na França, e ela falou assim que, mesmo trabalhando em home office, ela se obrigava todos os dias, ela acordava de manhã, ela tomava o banho dela e ela se vestia como se ela fosse, de fato, para o escritório, né? E outras pessoas aqui também fazem isso, né? Então, assim, eu não vou trabalhar de pijama, né? Porque, de alguma forma, você incorpora aquele papel, né? Não, agora eu estou no meu momento de trabalho, então eu vou me comportar como tal, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar manter isso, né? Com certeza. Prof, eu acho que para nós irmos já caminhando para a reta final, eu acho que seria interessante a gente abordar um tópico referente a essa questão da saúde mental e especialmente a higiene mental nesse momento de pandemia. Não é, professor? Sim. Alguns comentários acerca dessa linha. Então, vamos lá. A gente tem falado muito, né, dessa questão das doenças, né, que já pré-existentes ou que podem vir a surgir em função disso. Então, assim, como prevenir ou como melhorar o quadro, né? Como eu havia dito anteriormente, a primeira coisa é a gente se auto-observar, né? Pensar na forma como a gente funciona habitualmente ou a gente vinha funcionando e como nós estamos agora, né? Eu acho que essa autoobservação é fundamental. Nesse sentido, a gente precisa se conhecer, né? E, assim, aceitar, né, que em alguns momentos você pode ficar mais triste, você pode ter crises de choro, ou que você pode sentir raiva, você pode se sentir injustiçado, você pode não querer conversar com ninguém, então se dê o direito de sentir todas essas emoções e entender por que é que elas estão acontecendo, né? Claro, né, cuidar da questão da saúde, né, novamente, assim, na medida do possível, claro, né, você ter um sono de qualidade, né, você cuidar da sua alimentação, não estou falando de ser fitness, vegano, nada disso não, gente, mas assim, no sentido de você comer, né, comer bem, ou comer em determinados horários, né, faça atividade física, não precisa ir para academia para isso, a gente pode caminhar dentro de casa, você pode pegar saco de arroz, de feijão e subir escada, tudo isso é atividade física, né, e, obviamente, né, se você perceber que a tristeza está se prolongando demais, né, alterações de humor estão sendo recorrentes, ou eu brinco assim, né, você tem o hábito de falar bom dia para a Florzinha e um dia a Florzinha respondeu para você, né, fique atento.
E não hesite em procurar ajuda médica, ajuda psicológica. Hoje nós temos muitos profissionais de psicologia, muitos, aliás, que estão trabalhando voluntariamente, estão fazendo atendimento gratuito ou por um valor social. Então, assim, no Facebook tem um monte de gente se oferecendo para atender, e eu acho que a gente não pode abrir mão dessa ajuda, é fundamental. Com certeza, professora, porque se nós estamos precisando, de fato, de auxílio, da ajuda, a gente tem onde recorrer. E Sim. Isso não é demérito para ninguém. Isso, na verdade, demonstra a nossa fortaleza, que nós precisamos de apoio, de auxílio em um momento que é difícil, mas com certeza nós vamos retomar a normalidade. Professora Marilena, eu acho que os comentários aqui também foram todos indicados. Alguma consideração final da professora para nós irmos, então, na reta final, encaminhando para o fim dessa nossa entrevista, né? Essa live dos impactos psicológicos, né, durante essa pandemia. Tá. Eu acho que, assim, a palavra que eu vou deixar para a gente encerrar esse bate-papo, professor, é resiliência, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. Então, assim, o que é ser resiliente, né? Você adquirir, desenvolver essa capacidade de ser otimista ou de superar as adversidades, né? Então, assim, apesar do caos, né, a gente entender que as coisas são passageiras, ou que a gente pode reconstruir, que a gente pode refazer, que a gente pode começar do zero, né? Então, eu acho que, assim, nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, ou que se reinventaram após uma grande crise, após uma grande dificuldade. E então eu acho que essa é a palavra de ordem, assim, sejamos resilientes, né? Não adianta só a gente ficar reclamando, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu acho que esse é o momento de fazer por nós e pela nossa sociedade, né? É claro que a gente tem aí um cenário dramático, a gente nem entrou nesse mérito, assim, mas muitas pessoas que adoeceram, que perderam seus entes queridos em função dessa doença, né? Mas eu acho que, assim, infelizmente, né, de alguma forma a gente tem que lidar com isso, né? Então, vamos ser solidários, vamos ajudar o próximo, oferecer ajuda, né? E nos colocarmos no lugar do outro sempre, sempre e sempre. Com certeza, prof. É a questão da empatia, da resiliência, especialmente do amor nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Especialmente porque se tem qualidade, nós temos condições de transformar, promover alterações em nossa vida e em todo o ambiente de nossa coletividade. A união, a ajuda e a parceria nesse momento fará toda a diferença para nós superarmos esses desafios impostos pela pandemia. Sim. Professora Marilena, o assunto ele não se esgota. Nunca. Foi muito importante dialogar sobre esses desafios. Obrigado demais por compartilhar seus conhecimentos na construção de caminhos que possam, ao menos então, suavizar esse árduo processo. Sim. Juntos, nós somos muito fortes. E isso em breve vai passar. Tenhamos muita fé nisso. A vastidão de temas é imensa no nosso mundo jurídico. E também os temas com ele relacionados. E como, inclusive, esse tratado nessa noite. E aqui na Unipar, você sabe, o conhecimento não pode parar. Obrigado a todos pela participação, pelos comentários, a interação durante toda essa live. Foi muito importante e nos fez tornar cada vez melhor. Galera, a gente se vê e até o nosso próximo encontro do Direito Essencial no canal Direito Unipar Toledo no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado a todos e muito obrigado, professora Marilena. Eu que agradeço, obrigado a todos pela audiência, pela participação e vamos ser fortes, pessoal, vamos seguir em frente. Uma hora isso vai passar, sem dúvida que vai passar, e a gente vai sair dessa muito mais fortalecidos, com toda certeza, tá? Obrigada pela participação, um abraço a todos e força na peruca! Tamo junto! Até mais, prof. Grande abraço, boa noite a todos! Tchau, gente, obrigada!